Você que procura um rádio portátil, pequeno, de bolso, com boa qualidade sonora deve estar se perguntando: que rádio AM/FM comprar? Hoje vou explorar o Retex V115, um rádio de bolso que promete não apenas entretenimento, mas também uma experiência sonora muito boa. Se você está em busca de um companheiro de viagem ou um dispositivo para relaxar em casa, fique comigo até o final deste vídeo e descubra se este rádio realmente pode fazer tudo por você. Esse pequeno rádio tem AM, FM, FM estendido, ondas curtas, gravador MP3 em até 160 de qualidade, MP3 player e armazenamento em cartão microSD. Tenho certeza que se você tem esse pequeno rádio, sabe do que eu estou falando. E se não conhece, vai descobrir o que eu descobri. O que torna o V115 uma escolha popular? Viajantes. O V115 é leve e compacto, facilitando o transporte em mochilas ou bolsas. Ele pode ser usado para ouvir notícias, músicas ou programas de rádio enquanto está em movimento, proporcionando entretenimento e informação em locais remotos onde o acesso à internet pode ser limitado. Rádio escutas. O V115 permite que os usuários explorem estações de rádio em todo o mundo, especialmente em ondas curtas. Isso é ideal para quem gosta de ouvir transmissões internacionais, programas culturais ou notícias de outros países. Com ele é possível gravar registrando as escutas mais importantes. Usuários domésticos. O V115 pode ser usado na cozinha, na sala de estar ou no escritório, permitindo que os usuários ouçam música, programas de rádio ou notícias enquanto realizam outras atividades. Sua qualidade de som e facilidade de uso tornam uma ótima opção para relaxar em casa. O rádio Retex V115 é um rádio acessível e multifuncional, que atende uma ampla gama de necessidades e preferências. Sua combinação de portabilidade, qualidade de som e funcionalidades práticas o tornam uma excelente escolha para viajantes, entusiastas de rádio, usuários casuais, estudantes, idosos e qualquer pessoa que busque uma maneira simples e eficaz de ouvir rádio. E vamos à apresentação do Retex V115, esse pequeno rádio badalado que já está no mercado desde 2019. Ele já passou por várias versões, agora creio que seja essa versão aqui, F9205C. É um rádio portátil que tem um excelente som, já é bem conhecida a qualidade sonora deste rádio. Ele tem entrada de linha, opção de gravação, rádio AM, FM ondas curtas, o cartão TF para você fazer as gravações nele e também colocar músicas em MP3 ou WMA. Modelo V115. Vamos desembalá-lo e falar um pouquinho deste aparelho. Como de praxe, nós temos aqui o cabo para carregamento, o manual, que embora ele pareça grande, na verdade, ele é um manual que tem em várias línguas. Aqui no início já nós temos aqui as informações do que tem aqui no manual. Ele tem em alemão, francês, espanhol, italiano, japonês e russo. E aqui algumas informações importantes da utilização do aparelho, quais são as funções do rádio, o que significa cada botão do aparelho. É um rádio que tem muitas informações, ele é bem completo, mas é um rádio que ele é simples de manusear. Não é um rádio que você vai ter dificuldade de fazer a operação dele. Vamos falar um pouquinho da parte externa. Vamos primeiro analisar o plástico do rádio. É um plástico que não tem, assim, imperfeições aparentes. É bem construído. Não é um plástico, assim, de primeira linha, especial, mas é um plástico muito bom. Dá para ver que o rádio foi
construído com cuidado. Temos na parte superior a antena telescópica, também é de 360 graus, e é em torno de 30 centímetros, 35 centímetros e meio o comprimento total da antena. Na lateral nós temos entrada para fones, linha, cartão TEF e um micro USB para carregamento. Do outro lado não há nada. Na parte frontal nós temos um visor grande, para um rádio pequeno é muito bom, tipo de visor maior. Uma entrada de microfone para fazer a gravação de voz, botão de liga, mute, AM/FM, ondas curtas, temos um menu aqui, que essas funções aqui estão relacionadas tudo ao MP3 e também ao cartão TF. E aqui tem um sinal de circulação da MP3. Provavelmente quando clica aqui ele muda a função de randômico para contínuo e outras funções que o rádio tem. Botão de volume aqui. Eu prefiro sempre o botão na lateral aqui, mas é uma questão pessoal de cada um. Eu acho que o botão aqui ele dá mais agilidade do que ficar apertando para cima e para baixo. Mas são questões pessoais e aí isso aí não é defeito do rádio. Mesmo que seja uma sintonia digital, é interessante ter na lateral. Nós temos aqui outros botões aqui que são para digitação rápida, você vai entrar diretamente na frequência que você deseja. E as funções para frente, para trás, play, pause aqui do tocador de MP3 ou dos arquivos que estão dentro do cartão TF. Como vocês podem ver, é um rádio bem simples, mas com muitas funções. Parte de trás aqui nós temos uma bateria, o compartimento. E é sempre bom quando o rádio tem uma parte de bateria de acesso fácil. Eu não gosto de rádios que a gente não tem acesso à bateria ou pilha para poder fazer a troca futura quando a bateria vicia. E, geralmente essas baterias, principalmente desse tipo aqui, que embora as que venham no rádio, não sei se vocês lembram antigamente também nos telefones celulares, vinha muito dessas baterias BL5C, essa aqui é de 1000 mAh, e depois que essa bateria vicia, achar uma de qualidade não é algo muito fácil não. Mas até entendo a utilização em muitos aparelhos como este, por ser uma bateria fina e que auxilia no design do aparelho. Aqui nós temos um subwoofer que dá os graves do rádio e o alto-falante aqui na frente. Vamos fazer as devidas... Opa, primeiro a gente se aperta aqui. Esse rádio aqui ele tem 3 funções no botão. Vou botar no mudo, é aqui. A primeira função é você clica e ele liga ou ativa uma função. Se você der um clique rápido, ele vai fazer uma outra função. E se você ficar apertando, tem uma terceira função. Então, determinados botões aqui pode ter determinadas funções e aí depende do tempo que você aperta nos botões do rádio. Tá no FM aqui, vou botar um pouco mais de volume. Se eu procurar rádio local, que é o som da rádio local. Ó, apertando no meio aqui, ele vai deixar o rádio mudo. Para voltar o som, aperta novamente. Ou você pode fazer a busca automática. Claro que aqui ele não vai conseguir fazer a busca automática, porque eu estou com a antena baixa. Então ele não vai conseguir sintonizar muitas emissoras. Como eu só tenho uma rádio local, então ele só consegue fazer essa sintonia aí.
Bom, para digitar uma frequência direta é bem simples, botar aqui ó, 90.3 e pode dar um Enter aqui no meio no botão Play Pause. Vamos levantar a antena para ver se ele consegue, no primeiro teste aqui, receber algum sinal. Realmente aqui vai ser só ruído mesmo, como de costume. Ok, vamos parar por aqui mesmo. E vamos fazer algum teste já no cartão TF. Eu vou colocar um cartão TF aqui para a gente testar a qualidade de som e ver o quanto ele pode render para ouvir MP3. Depois eu vou testar também o gravador para que a gente possa perceber quais são as qualidades desse rádio. Falar um pouquinho agora do cartão TF e as funções que você pode usar com o cartão, inclusive gravação. Eu vou pegar um cartão TF aqui, eu já coloquei algumas músicas free para que a gente possa fazer esses testes e ver o quanto ele pode render na qualidade de som. Ok. Desligar o rádio. Vamos passar para o MP3 Player que é no Mood aqui, ó. Não dá para reclamar da qualidade de som desse aparelho. Ele tem realmente um som agudo, equilibrado. O grave dele também é bem interessante. Aqui eu posso pular para frente ou para trás, dependendo da música que eu quero tocar. É possível ver ali o alto-falante quando o volume está alto, fazer um movimento com os graves e é perceptível que ele não tem uma distorção aí. Isso é muito bom. Bom, aqui eu já noto que a partir dali dos 27, 28 de volume ele já vai dar uma distorção, mas também já estou colocando o volume no auge, ali no máximo do ganho, e é um volume bem alto. Dependendo da música que está sendo executada, eu acredito que 25 de volume já é o suficiente aí para você ter um som equilibrado, uma boa qualidade. Aqui em cima nós temos aqui no visor o desenho do cartão TF. Ali está ali, ó, marcando que ele está para fazer a repetição dos arquivos. Vamos clicar aqui no menu. Olha, repete só essa música. Repete toda a pasta. Vai trabalhar randômico
E o A ele vai fazer o contínuo. Ele vai chegar no final e vai repetir novamente. Aí nós temos aqui, ó, a qualidade da MP3, que está em 112, não é uma grande qualidade, mas dá para notar que ele está reproduzido com uma boa qualidade. O tempo que está sendo percorrido da música e o tempo total do arquivo. E o tipo de equalização que está aqui, que é rock. Em relação à qualidade de som dele, não dá para falar mal, não. Esse aqui já posso dizer para você, sem sombra de dúvidas, que é um dos melhores sons que eu já ouvi num receptor compacto. A qualidade dele é excelente. Vou colocar ele aqui no meu top 3 de melhores rádios com qualidade de som portátil. Muito boa mesmo. Ok, vamos fazer um teste então no gravador. Vou apertar aqui no REC. Alô, deixa eu aproximar aqui da minha voz. 1, 2, 3. Alô, 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 1, 2, 3. Testando o microfone do rádio. 1, 2, 3. Gravando. 1, 2, 3. Vamos reproduzir então. Alô, deixa eu aproximar aqui da minha voz. 1, 2, 3. Alô, 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 1, 2, 3. Testando o microfone do rádio. 1, 2, 3. Gravando. 1, 2, 3. Bom som. Ele está gravando aqui em 160 kbps de qualidade. É uma excelente qualidade de gravação. Vamos selecionar uma rádio aqui, colocar no FM. 105.1. Quer dizer, agora eu fiquei na dúvida se ele grava com o volume do rádio ou ele tem uma gravação interna padrão. Esse é bom até para testar, vou colocar no REC aqui. Ele está gravando. Vamos ver se ele está gravando com som ou sem som. É simples, é só aumentar o volume aqui e vamos ver até onde ele vai. Pronto. Bom, fica claro que ele não depende do volume para gravar. Vocês lembram antigamente, pessoal da minha idade, um pouquinho mais do que eu, né? Nós que somos jovens ainda, deve lembrar que existiam alguns rádios que a gente tinha que regular o volume e ele gravava conforme o volume. Esse aqui não, ele já grava automático. É bom, não precisa depender do volume que a gente está mexendo aqui. Pode utilizar também como um gravador para entrevistas, porque a qualidade de som dele na voz em 160 kbps também é excelente. Então eu não vi nenhum problema relacionado à parte de gravação. Grava com excelente qualidade, mais um ponto positivo para esse pequeno radinho. Vamos apertar aqui o botão menu. Ele vai entrar nas funções. Aqui nós temos um temporizador. É bem simples para ajustar ele, ó. Para um lado ou para o outro, você pode escolher o tempo que você quer que o rádio desligue. Vamos voltar aqui no menu. Temos a opção de contraste, tempo de luz. Você pode colocar 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Desligado, sempre desligado ou sempre ligado. Acho que 10 segundos está excelente e pode manter essa... Pelo menos para mim, 10 segundos está ótimo. Linguagem. Ele tem a opção ali, ó, chinês, inglês e espanhol. Tem russo também. Acho que japonês. Vou botar aqui no espanhol. O idioma. Vamos ver as opções de gravação. O Super Record é quando você está gravando em 160K. Isso aqui são os tipos, as quantidades de qualidade que você vai utilizar. Não sei por que ele saiu aqui. Ok. FM Band, 87 a 108 ou 64 a 108. Então, se você está num grande centro que precisa da banda estendida, vai usar de 64. Caso contrário,
87 a 108. Aqui onde eu moro, 87 a 108. Nós não temos ainda nenhuma emissora na banda estendida. E isso vai ser regra para a maior parte do Brasil. Se você está fora de um grande centro que não tenha problema de poluição, de excesso de emissoras, você nunca vai ter, eu posso dizer isso com certeza, você nunca vai ter que utilizar a banda estendida. Então, quando for decidir por que rádio que vai comprar, não se preocupe em comprar um rádio com a banda estendida, se na sua região tem 2, 3 emissoras e todo de ao livre. Não vai acontecer de ser necessário a banda estendida, até porque se fosse colocar aí novas emissoras entrando, ia chegar um ponto que não ia ter mais espaço publicitário para dividir entre todas as emissoras. Então isso precisa ser regulado, não pode ter tantas emissoras no dial, porque assim nem mesmo uma rádio consegue sobreviver. Bom, vamos voltar aqui na questão da mais algumas funções. Sim, aqui, ó. Se você ficar clicando, aqui está o cadeadinho do lado, ó, clicando aqui no MUD, ele vai travar todos os botões do rádio. Soltei. E clicando rápido, você vai ter o acesso novamente às MP3 que estão dentro do arquivo do cartão TF. Agora a gente tem a opção também de apagar arquivos. Deixa eu ver se eu me recordo aqui. Ó, esse aqui foi o arquivo que eu gravei aqui nos testes. Então você vai ficar apertando aqui, vai clicar em Delete e vai eliminar. Vai clicar em Delete e vai eliminar. Falar um pouquinho então do segundo menu, que ele aparece quando fica apertando aqui o Play e Pause, que está relacionado a essas funções aqui e do MP3 no cartão TF. Então aqui nós temos o root, que é a pasta raiz. Você clicando ali vai aparecer as pastas que tem ou as músicas dentro do cartão. O modo que vai tocar essas músicas, esses arquivos, se ele vai ser contínuo, se ele vai ser aleatório. O equalizador, aí você tem ali pop, rock, várias funções, tipos de equalização que você pode utilizar conforme o seu gosto. E voltar. Então, basicamente, são essas as funções do Retex modelo V115, um radinho bem legal, que gostei bastante dele, leve, é um rádio que tem um som fantástico. Está aí no meu top 3 dos melhores sons para rádio portátil, dos rádios portáteis que eu tenho. E agora vamos iniciar aquela bateria de testes lá fora, no FM. Nós vamos fazer também a comparação no AM e ondas curtas durante o dia e a noite, porque você sabe que sempre vai ter diferença de um horário para outro. Vou começar o teste então do FM, fazendo um scan para ver se as emissoras da região ele recebe com qualidade, com facilidade. De verão 2025 da UDESC. Você também pode se inscrever até 15 de Nostalgia FM. Os possíveis para poder registrar essa ocorrência. Os sinais mais fortes das emissoras de Florianópolis está recebendo muito bem, sem problema nenhum. Eu agora vou fazer um teste com os sinais mais distantes. Eu vou colocar agora numa emissora que está pelo menos a 100 km para ver como ele recebe o sinal, a sensibilidade dele em emissoras com 100 km de distância. Vou colocar aqui no 96.5, já está. Vamos tirar do mudo. Tentar achar alguma posição aqui que receba o sinal. Bom, não está aparecendo nenhum sinal aqui da União FM. Para tirar dúvidas, eu vou ficar aqui nesse exato local aqui. Vou trocar de rádio. Vamos ver se algum outro receptor de bolso vai receber o sinal, se realmente está fechada a propagação, a União está com algum problema que eu não estou recebendo o sinal dela.
Agora o Kodo 100, que é um rádio para DX, um rádio com sensibilidade apurada. Vocês podem ver que mesmo o Kodo 100, ó, tá pegando, mas tá bem fraquinho. A propagação está realmente fechada, ó. E não parou na rádio Guarujá. Fazer uma sintonia direta. Olha só, ele disse que a situação é de normalidade. Ele está recebendo alguma interferência aqui. Do próprio celular, ó. Uma situação de Eu vou me afastar mais um pouquinho. E que só vai, entre aspas, só 36. Mas está recebendo dentro das condições que eu esperava que ele recebesse. Em São Paulo. Respiradores para manter família. Danos causados pelo falta de. De vampiro do RDP de Santa Catarina. Escolha ideológica da direita, trazendo prejuízos para os mais pobres. Capital. 19 horas mais 42 minutos em São Paulo. Está chegando a hora. Corinthians e Atlético. Em ondas curtas, eu vou fazer com as emissoras tradicionais, que eu já costumo fazer aqui na minha região, para a gente encurtar e não ficar puxando muita frequência sem necessidade. Vamos começar então pela nacional. Eu até me afastei um pouco mais da casa para sair de perto das interferências de fibra ótica e outras interferências elétricas, mas aqui ele não está rendendo em ondas curtas uma qualidade excepcional. Aqui ok, não teve nenhum problema, a rádio mais próxima sintonizou perfeitamente o sinal. Obrigando as instituições financeiras a adotarem procedimentos mais rigorosos na identificação de clientes e checagem dos dados. Estás escuchando la voz encerrada del béisbol de las grandes ligas. Os pontos fracos que eu encontrei neste rádio é que ele não tem uma entrada para antena externa. Um rádio com todas as qualidades que ele tem poderia sim ter uma entrada de antena externa, principalmente para os aficionados por escutas, aqueles DXistas ou radioescutas que querem utilizar uma antena externa para melhorar o sinal. Embora, na minha percepção, ele não é um rádio para DX, para radioescuta, ele é um rádio
para ser utilizado dentro de um ambiente da cidade, onde você vai receber os sinais de emissoras ali num raio de 50 quilômetros, embora ele possa receber também sinais mais longos, mas é um rádio local para escuta do dia a dia. Outra questão é que ele não tem RDS. Hoje muitas emissoras transmitem informações na tela do rádio. Se o seu caso, se você quer um rádio com RDS, é bom pensar antes de comprar este aparelho, porque esse aparelho é para o dia a dia. É um rádio legal, é um rádio que tem um acabamento interessante, um custo-benefício muito bom, ele está ali em torno de 130, 140 reais, dependendo da loja, já com impostos. Então o custo-benefício dele é muito bom. Para mim, o ponto forte deste rádio é o som, é a qualidade de som. A qualidade de som na gravação do MP3, pode utilizar ele para rodar MP3 com qualidade, pode gravar programação de rádio no cartão TF. Então é um rádio bem versátil e é um rádio que ficou entre os meus rádios favoritos, com certeza, na categoria dele. Eu coloco esse rádio na categoria 2, ou seja, ele não é um rádio top para DXista, não é aquele rádio com uma tecnologia super avançada, com super sensibilidade. Ele não foi construído para isso. Pode ser utilizado, mas não foi construído para isso. Então é um rádio tipo 2, um rádio bom, com bom acabamento e que vale a pena ter sim. Se você é colecionador de rádio, também vale a pena ter entre os rádios portáteis que você possui. Nos dias de hoje, eu acredito que um rádio com a tecnologia que nós temos não ter uma boa qualidade de som é um ponto muito negativo mesmo. O som, ele tem que ser de boa qualidade, que é rádio, né, gente? Rádio tem que ter boa qualidade. E hoje, com os cartão TF, com entrada USB, dá para escutar MP3 diretamente. Não faz o menor sentido a gente ter rádios, mesmo que seja um rádio mono, com uma qualidade ruim. Este rádio supre essas necessidades de quem é exigente na questão da qualidade de som. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu coloquei o link da loja oficial da Ritex no AliExpress. Então, se você tem interesse em comprar esse rádio, dá uma passadinha lá na loja. Se o preço está dentro daquilo que você tem no seu orçamento, tem outros vendedores também que vendem esse rádio. Você pode fazer uma pesquisa em outras plataformas, no Mercado Livre, na Amazon, e comparar os preços. Sempre é bom comparar antes de fazer a compra, ok? Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora, compartilhe aqui embaixo nos comentários a sua experiência com o Ritex V115. Já possui esse pequeno rádio de bolso? Se quer ver mais vídeos sobre rádios, clique aqui e conheça o XH-Data D608WB, um aparelho de emergência robusto com muitas funções. Ou aqui para saber tudo sobre os tipos de propagação no FM. Eu volto em breve com mais informações sobre rádios, rádio escuta, sobre o mundo do rádio. Um grande abraço e até breve!